Sejam muito bem-vindos todos vocês mais uma vez em nossa aula de Biologia. Hoje a temática abordada na aula será a primeira lei de Mendel, continuando os nossos tópicos de genética. Para que possamos falar da primeira lei de Mendel, primeiro devemos conhecer Gregor Mendel. O mesmo foi um biólogo, botânico e monge que desenvolveu as bases da genética moderna. Os seus estudos levaram Mendel a ser conhecido como o pai da genética. Ele nasceu no dia 20 de julho de 1822, numa região da Europa onde hoje se encontra a atual Áustria, e morreu no dia 6 de janeiro de 1884, em função de complicações de uma doença renal que possuía. Os trabalhos de Mendel resultaram posteriormente em leis fundamentais para a genética, conhecidas até hoje como as leis de Mendel. Mendel realizou diversos experimentos utilizando principalmente as plantas de ervilha, a fim de demonstrar os mecanismos da hereditariedade. Ele resolveu utilizar as ervilhas por alguns motivos, dentre eles o fato da planta realizar um processo de autofecundação, também pelo fato desse tipo de planta ter um ciclo de vida curto e o fato também de serem facilmente cultivadas e produzir um grande número de descendentes. As ervilhas, além dessas vantagens já mencionadas, possuem características simples de serem observadas, como por exemplo, a cor, a forma da semente, e Mendel analisou 7 dessas características que não possuíam intermediários. Dentre elas, a textura da semente, a cor da semente, a cor do tegumento, a forma das vagens, a cor das vagens, a posição das flores e a altura das plantas. Nessa imagem, nós podemos ver essas observações feitas por Mendel, onde, por exemplo, a característica formato da semente, havia apenas 2 opções, ou a semente era lisa ou a semente era rugosa. No que se trata a cor da semente, também 2 opções eram observadas. Ou as sementes eram amarelas ou verdes. Ao que se trata das cores das flores, ou as flores eram rosas ou brancas. Já o formato da vagem se dividia em vagens do tipo inflada e vagem do tipo comprimida, onde se poderia ver facilmente o relevo das sementes que se encontravam logo abaixo. Já no que se refere à cor da vagem, nós tínhamos a opção verde ou a opção amarela. Já a posição da flor, ou elas eram axilares, elas emergiam das laterais do caule, ou elas eram terminais, elas emergiam somente na parte apical do caule. E referente à característica de altura do caule, nós tínhamos plantas altas ou plantas baixas. Mendel passou 2 anos selecionando as sementes antes de iniciar o seu estudo, o que contribuiu muito para a obtenção de resultados mais precisos. Ele acreditava que cada característica da planta deveria ser determinada por um fator. Para realizar esses experimentos, ele utilizou as plantas que foram chamadas por ele mesmo de plantas puras. Essas linhagens, então chamadas de puras, caracterizavam-se pelo fato de serem fruto de uma autofecundação ocorrida em várias gerações. Para obter as plantas puras, ele realizava a autofecundação e analisava os descendentes que deveriam possuir as mesmas características da planta que os originou. Bom, então vamos falar efetivamente da primeira lei de Mendel, ou geração parental. Em um dos seus experimentos, Mendel cruzou plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes. Ele esperava obter indivíduos que fossem uma mistura entre as características da cor amarela e da cor verde. Entretanto, o que ele observou foi a presença de apenas sementes da cor amarela. Esses indivíduos foram chamados então por ele de híbridos, por serem resultados de um cruzamento de plantas com características diferentes. Em suas observações, Mendel descreveu que ao cruzar a geração parental, que é representada pela letra P, a primeira geração de descendentes, então representada por F1, expressou apenas um dos traços, ou seja, todos os indivíduos nasceram com a característica das sementes amarelas. Essa imagem traz o experimento feito por Mendel. Você pode ver aqui a representação da fecundação motivada por ele, não permitindo então a autofecundação, onde ele retira os pólens de uma planta e transfere a outra.
Mas a característica em questão era a cor das sementes. E ao cruzar uma planta que possuía sementes verdes com uma planta que possuía sementes amarelas, o resultado foi de 100% sementes amarelas. Quando então ele promove um cruzamento de descendentes dessa primeira situação, ou seja, dos híbridos obtidos nesse primeiro cruzamento, o resultado foi diferente. Depois então de cruzar a primeira geração entre si, ou seja, promover a autopolinização daquela primeira geração, Mendel descobriu que aproximadamente 75% da segunda geração, que ele chama então de F2, herdou o mesmo traço que os genitores, ou seja, as sementes amarelas da primeira geração, da geração F1. No entanto, 25%, ou seja, os 25% restantes, expressaram a segunda característica dos genitores originais, ou seja, das plantas iniciais do processo, as sementes verdes, característica que parecia estar perdida na primeira geração de descendentes. Após inúmeros cruzamentos, a primeira prole F1 sempre apresentou 100% de sementes amarelas. Mendel plantou 1064 dessas sementes e percebeu que na geração F2, autofecundada, a prole sempre obtinha a proporção de 3 sementes amarelas, no caso 787, para uma semente verde, que no caso foram representadas por 277 sementes, numa proporção então de 3:1, que fez com que Mendel concluísse sobre a herança genética. Cada traço, então concluído por Mendel, seria passado inalterado para os descendentes através de unidades de herança. Hoje sabemos que essas tais unidades de herança são chamadas de alelos. Ele entendeu que as sementes da geração F1 possuíam um fator que determinava a cor verde, mas que esse fator era de alguma maneira inibido pelo fator determinante da cor amarela. O fator inibido, no caso as sementes verdes, ele chamou de recessivo. E o fator expresso, no caso do exemplo dele, as sementes amarelas, ele chamou de dominante. Hoje sabemos que esses fatores nada mais são do que os alelos de um gene. Além da cor das sementes, Mendel testou também as demais características das ervilhas separadamente e obteve sempre um resultado na proporção de 3:1 na segunda geração. Esse quadro nos traz os cruzamentos feitos por Mendel e seus resultados. Quando então ele utiliza da forma da semente, nós temos as sementes lisas sendo cruzadas com as sementes rugosas. Na geração F1, 100% foram de sementes lisas. No entanto, na geração F2, nós temos a proporção de 2,96, ou arredondadamente 3, lisas para cada semente rugosa. Já quando então as sementes verde e amarelas eram testadas, os resultados nós já observamos agora há pouco, todas as sementes da geração F1 eram amarelas e na geração F2 a proporção era de 3,01 amarelas para cada verde, ou seja, 3:1. Já quando se trata da forma da vagem, nós temos uma vagem lisa cruzando-se com uma vagem ondulada e o resultado do cruzamento é que todas as vagens na geração F1 eram lisas. Já na geração F2, 2,5 vagens lisas para cada vagem ondulada, o que também então representa 3:1. Vagens amarelas cruzando com vagens verdes, aí agora levando em consideração a cor da vagem. Na geração F1 todas as vagens são verdes, já na geração F2 2,82 vagens verdes para cada amarela. Ao que se refere à posição das flores, as flores axilares cruzando com as flores terminais, 100% das flores axiais na geração F1, 3,14 axiais para cada flor terminal na geração F2. Caules longos e caules curtos, a altura da planta sendo levada em consideração, 100% de caules longos na geração F1, 2,84 caules longos para cada caule curto na geração F2. E finalmente a cor da flor, onde a cor púrpura era cruzada com a cor branca, e na geração F1 todas as flores de cor púrpura, enquanto na geração F2 3,15 flores púrpuras para cada flor branca. A média então em todas, arredondando, daria sempre 3:1 na proporção de característica dominante em relação à característica recessiva.